Já fazendo uma breve introdução, né, o Fonagem Recebe é uma plataforma do Fórum Nacional dos Juízes Empresariais que foi criada para trazer juristas da área do direito privado que são reconhecidos no meio jurídico, né, tem um certo destaque. E o doutor, com certeza, vai se apresentar aí, tem um currículo reconhecido, né, no meio acadêmico, atuou durante muito tempo como promotor de justiça. Então, é um programa que a gente busca trocar, né, impressões, debater, trazer algumas ideias sobre temas específicos da área do direito civil, da área do direito empresarial. Então, eu já abro aqui o nosso diálogo, dando espaço para o doutor se apresentar e fazer as considerações iniciais sobre o tema de hoje. Muito obrigado, doutor Pedro Ivo. Desculpa o mau jeito agora no início, mas acho que agora estamos aqui, está estabilizado, está tudo perfeito, né? Prazer muito grande estar aqui no Fonagem, tenho acompanhado o trabalho e essa série do Fonagem Recebe vários temas interessantíssimos, tenho aprendido muito e parabenizar o trabalho que está sendo realizado. Eu acho que me parece que tem um ano e pouco só de fundação, o Fonagem já realizou muita coisa. Dizia outro dia ao próprio doutor Daniel Carnio que ele não faz ideia, e todos envolvidos no projeto, o senhor também, doutor Anglizé e tantos outros, eu vi outro dia a doutora Aline, também entrevistou muito bem, tantos os demais que participam desse projeto, não tem ideia o que isso representa para o nosso país. O que isso faz com que os juízes eles possam conversar de certa forma, trocar experiências, compreender o quão difícil é no nosso país, eu insisto mais uma vez, aplicar a lei. A gente às vezes compara o nosso sistema com outros, é muito bom. Tivemos um evento recente, o Fonagem, semana passada, encerramos, eu e o juiz da Corte de Cassação italiana. A gente compara com a Itália, com a Espanha, com a França, com Portugal, Estados Unidos, mas tirando os Estados Unidos, nenhum desses países tem as dimensões que nós temos. Portugal, por exemplo, todos os juízes podem ser reunidos numa sala. No Brasil não existe uma sala, talvez o Maracanã um dia todos os juízes brasileiros possam se encontrar, né? Então esse canal é um canal importantíssimo. Bom, me apresentar, eu sou Márcio Guimarães, professor da FGV e muito honrado por estar aqui com os senhores nesse final de tarde para tratar de um assunto que me parece hoje da maior relevância, quando conversávamos qual seria o melhor tema aqui. Hoje está na moda a insolvência, a gente só fala da insolvência, apesar daqui talvez a gente tenha que falar um pouco, mas vamos fugir e tratar de um tema que tem correlação, é moderno, porque tem correlação com a crise, ao mesmo tempo correlação com o desenvolvimento, correlação com a própria insolvência, crise da pandemia, que é esta pessoa, este ser, esta mulher ou este homem que estão à frente da direção de uma empresa. Nós sabemos que no mundo existe uma diretriz que pessoa jurídica não pode ser gestora de empresa. Então nós sempre teremos um ser humano à frente da empresa. Esse ser humano ele tem sentimentos, como todos nós. E esses sentimentos eles buscam uma troca em todos os nossos atos. Para quem gosta um pouco de direito e economia, o trade-off, uma análise racional, desde a tese básica do Posner, em que tudo que a gente faz se faz em torno de uma troca. A análise do que há de incentivo, do que há de benefício, o que há de malefício, então os ônus e os bônus daquela missão, daquela atividade. Para o gestor de uma sociedade não é diferente. Até a assunção do cargo, aceitar o compromisso, e já é uma técnica muito que eu gosto, é o seguinte, antecipando a conclusão, aceitar o convite para ser administrador é uma decisão muito difícil. Os melhores hoje do mercado não aceitam. Os melhores, quem está já realizado financeiramente, realizado profissionalmente, não aceita. Ele diz, eu estou de acordo, eu estarei com você, mas eu serei consultor. Eu serei sócio, majoritário, mas gestor, administrador, não conte comigo. Presidente eu não sou. Por quê? Porque tem normalmente uma trajetória já prática, uma vivência, em que faz com que ele tenha experimentado a responsabilidade do administrador no aspecto de improbidade administrativa, penal, ambiental, tributária,
trabalhista e no âmbito aqui, vamos chamar nosso empresarial, que faz com que ele diga, olha, eu não tenho mais condição de ter a minha conta bloqueada a todo momento. Eu não tenho mais idade para isso. Não quero, não preciso mais agir dessa maneira. Então, por que que isso acontece? Voltando então um pouquinho ao tema. Por que que isso acontece? Né? O tema jurídico. Acontece porque nós estamos ainda procurando compreender como tratar esse administrador. Nós viemos de uma evolução muito rápida, se pensarmos na história do direito comercial. A história do direito comercial ele veio desde, se formos ao século XII até o século XVIII, XIX, durante séculos era uma pessoa exercendo a sua atividade. O mais responsabilizado, vamos dizer, aquele que arriscava mais, foi na época das navegações. Mas ele tinha uma série de pessoas em que ele envolvia e ele partia. A famosa peça de Shakespeare, do Mercador de Veneza, bem mostra isso, em que ele pagaria com uma tira das suas costas, né, de pele, se a experiência fosse infrutífera. E foi, e então o investidor cobrava dele, na célebre peça, aquele pedaço de tira, quando ao final, aquela jovem, alguns filmes são juízes, outros homens, juízes, homens e mulheres, mas sempre tem um final lá, uma figura que existia à época, eu confesso que eu não conheço bem essa figura, mas era um dos juízes que fazia, naquele plenário, que fazia, às vezes, ali, de elucidar os fatos e até da defesa. Tem um pouco a ver com a arbitragem, tem um pouco a ver o julgamento pelos pares. Então, quando ele disse, olha, só pode retirar uma tira da pele e não pode sair sangue, aí vem a história que está tudo aí resolvido. Então, durante muitos anos, foi uma pessoa que exercia atividade. E aquela pessoa, ela sabia o que ela podia fazer, quais eram os limites dela, os limites de risco, os limites dos seus passos, do seu patrimônio. Nós evoluímos e precisamos de mais capital, de mais investimento. Foi então quando passamos rapidamente para a era das sociedades. E aí todos os códigos, as legislações, o nosso 1850, o Código Comercial, todas as vezes tratava. Quando duas ou mais pessoas se associam sendo ao menos uma comerciante, aquela sociedade, lá artigo 320 do Código Comercial, ao menos um comerciante, sociedade em nome coletivo, sociedade de comandita simples, em que, se um é comerciante, ficava no ar ainda se a responsabilidade era da sociedade ou daquele que exercia, portanto, o gestor. Em 1916, o Código Civil, de uma vez por todas, diferencia que a sociedade é uma pessoa e os sócios, seus administradores, são outras pessoas. Isso evoluiu muito rápido, chegando hoje à grande dificuldade que é um gestor, ele ser um gestor global. Ele não tem a menor condição, o presidente de uma companhia, o diretor de uma multinacional, de saber o que acontece no mundo, ou até mesmo no nosso país. Então, eu acho que a evolução e a ideia inicial fática, um pouco histórica, mas a real hoje, em 2020, é que tudo isso passou muito rápido. E tudo que vem de uma forma muito rápida, a gente tem dificuldade de apreensão, de apreender. Os juízes de julgar, as pessoas de analisar qual é o risco, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Pouco a pouco, estamos com algumas teorias mais claras, mais precisas, sob o ponto de vista legal. Então, eu diria que o nosso arcabouço legal é um arcabouço legal muito bom, mas que ainda sofrem aplicações as mais diversas, as mais variadas. Então, nessa conversa, nesse introito rápido, seria isso a minha visão. Hoje nós estamos ainda procurando compreender a responsabilidade de quem é gestor. Em atividades que cada vez se modernizam mais, né? A gente tem administrador, o gestor do fundo, agora a modificação do Código Civil deixou claro, administradores de instituições financeiras, essa semana mesmo a STJ deu, a semana passada, né? Outra decisão sobre a questão. Então, esse é o pêndulo que nós estamos 880 e chegando ao meio para realizar a justiça. Perfeito, Tomás. Eu acho que essa abordagem inicial é muito importante. E é interessante a gente analisar, né, a multiplicidade, né, a multidisciplinariedade que envolve a responsabilidade do administrador, que por mais que você tenha normas do direito penal, no direito ambiental, no direito do consumidor,
tudo isso se justifica porque a pessoa jurídica hoje exerce uma função central de operação econômica na sociedade, e essa operação, obviamente, ela tem uma função social, né? Além dos interesses do controlador, se diz muito que o administrador também precisa equilibrar esses outros interesses que gravitam em torno da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, quando vai desempenhar sua função, ela deve respeitar a legislação ambiental. Quando ela vai tratar do consumidor ou com um trabalhador, ela também tem uma série de regras para serem observadas e também com relação a obrigações tributárias. E o que se diz, né, na análise econômica do direito sobre a responsabilidade do administrador é que essa responsabilização é uma forma de incentivá-lo, né, e esse incentivo por meio de uma coerção, a efetivamente dirigir a sociedade, administrar a sociedade para um cumprimento legal, uma sociedade que, de fato, cumpra a legislação do país e atenda a todo esse interesse social que gravita em torno dessa operação econômica. Diante desse arcabouço normativo, há um certo exagero aqui no nosso país, a gente se encontra em um certo descompasso no direito comparado, ou a insegurança advém mais da jurisprudência propriamente dita, na visão aí do doutor? Essa visão é a visão mais moderna que se tem. Outro dia se falava muito num seminário americano da responsabilidade das companhias em relação aos stakeholders. Não é nem mais em relação aos acionistas, não é mais em relação ao controlador, não é em relação ao credor efetivo propriamente, porque a gente, quando fala de responsabilidade, pensa logo em desconsideração. Né? Desconsideração, um credor lesado vai retirar o véu protetor para alcançar ou o administrador ou o sócio que usou indevidamente a personalidade jurídica. Mas hoje vai-se além, dentro dessa visão muito correta, passada, em que é o agente econômico, é a mola propulsora de desenvolvimento. E tanto hoje como no passado. Hoje a gente vislumbra um pouco mais. Se a gente for verificar o Alvará do Rei de Portugal, estava lá. O comércio desenvolve as nações. Uma nação sem comércio, sem navegação, não é nação, não pode expandir. A gente vê também a época das companhias das Índias Orientais, em que ela tinha poder, a própria companhia SA, tinha poder de força, poder estatal, de desapropriar, de ingressar. Então, hoje a gente volta, obviamente, com parâmetros legais e muito mais coerentes, né? Ninguém vai entrar em determinado local apenas para colonizar e fazer com que aquilo se torne um território nosso, mas em exemplos simplórios, nesse momento nós aqui, através de uma plataforma que faz com que nós dois possamos estar juntos, falando, mesmo numa distância, né, do Paraná, acredito que eu esteja no Paraná, né, e eu no Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas do Brasil inteiro ou do mundo conosco. Isso tudo é em razão de quê? Porque tem um agente econômico que desenvolveu, que investiu, que se arriscou e que hoje gera esse resultado. Ele se tornou, dessa forma, uma pessoa relevantíssima no cenário econômico, político e social. Quando a gente fala, a discussão do dia ou de ontem, Renda Brasil, de onde vai retirar recurso ou não, esse recurso ele é retirado, ele é alocado pelo gestor público, mas a origem do recurso ela vem sempre dos tributos. E tributo só existe por quem produz, por quem desenvolve a atividade econômica. Então, é verdade nessa ideia de que o gestor ele precisa estar cioso, ciente da sua responsabilidade. Por outro lado, ele precisa saber qual é a sua responsabilidade. Isso é muito importante. A previsibilidade. Previsibilidade essa que advirá de onde? Advirá da aplicação da lei com muita consciência, muita preocupação em compreender o que houve. Traduzindo isso no direito, nós temos a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, já pautando, é verdade que muito negligenciada, mas já pautando que toda decisão deverá ter um viés consequencialista.
ele deve pensar qual é a consequência da sua decisão. E aqui eu faço um parêntese de uma experiência pessoal que por muitos anos, durante 20 anos, estive do outro lado do balcão na atividade pública, como membro do Ministério Público. Na atividade privada, já há alguns anos, eu verifico que quando um fato chega ao processo, quando uma petição, por exemplo, ela ingressa nos autos, essa petição ela foi muito pensada, muito elaborada, muito trabalhada, analisando-se cada ponto. E às vezes uma decisão, mesmo que atendo, interessante é isso, o pedido, quando ela é verificada por todas as partes envolvidas, às vezes são vários escritórios, são escritórios internacionais, eles dizem, poxa, mas isso aqui, isso não está bom. E você diz, mas você ganhou. Não ganhei, mas não está bom. Por quê? Porque interpretou errado. Interpretou, não é isso que a gente quer. Se disser, por exemplo, que o artigo 1015 e 1016 do Código Civil, que é a responsabilidade do administrador de sociedade limitada, ele terá um viés de Business Judgment Rule, tá? Imagine isso. Então, uma decisão, diga 1516, e aí o juiz que estudou muito essa teoria resolve indicar que é a aplicação dessa teoria norte-americana da Business Judgment Rule. A pessoa vai ficar muito preocupada. Principalmente se for um investidor estrangeiro, ele falou, poxa, não é. Não é porque quando eu tenho parâmetros de decisão minha, dos meus gestores, naquele caso de Delaware inicial, e depois, no caso que de 1996, o Caremark, e depois, em 2005, o caso famoso, e todos citam esse, mas o original mesmo é de 96, o mais importante, Delaware. Depois também Delaware, que é o caso Michael Horowitz versus a Disney, todo o parâmetro está ali disposto, que não é o 1015 e o 1016. O que pode ser feito, e aí sim, numa decisão judicial sobre 1015 e 1016, ou até mesmo 158, artigo 158 da Lei 6404, é dizer quais foram os parâmetros utilizados lá e o que poderia ser utilizado aqui, porque é uma teoria realmente muito importante. São 3 os parâmetros que acho que encaixam muito bem, não só para a sociedade limitada, como para a anônima, e até mesmo para o artigo 82, que nada mais é replicando essas duas, 82 da Lei 11.101. Toda decisão ela deve ser refletida, informada e desinteressada. Então, se a decisão ela é refletida, como se reflete? O administrador, lembrando a teoria organicista, que foi a origem da teoria, um órgão da sociedade, Túlio Ascarelli assim descreveu. Depois Pontes de Miranda falou, ele não é o representante, ele é o presentante. Ele é a própria sociedade, porque a sociedade ela é um nada, ela é uma ficção jurídica, do seu ponto de vista concreto, material. Às vezes em sala de aula a gente brinca. Alguém já viu uma sociedade? Ah, já, está ali na esquina, aponta para um estabelecimento. Aí você fala, não, aquilo é um estabelecimento empresarial. A sociedade você nunca viu. No máximo você verá alguns papéis chamados contrato social ou estatuto social. E aí eu brinco ainda, olha, cuidado, porque se tiver visto uma sociedade pela frente vai se tratar. Alguma coisa está errada. Porque não existe a sociedade, existe alguém que fala por ela, que se manifesta por ela, que assina por ela. Ele é o presentante. Se esse presentante ele agir sempre de forma refletida, como é que ele reflete? Ele é um órgão. Ele tem que dividir com os demais órgãos. Ele tem que dividir com o conselho de administração. Ele tem que dividir na reunião semanal de diretoria. Ele tem que dividir, por exemplo, numa Assembleia Geral, se for o caso, se ele entender que a decisão demanda isso. Então, refletiu, foi refletida. Muita gente pôde influenciar. 2, ela foi, por ter sido refletida, ela foi informada. Andam praticamente juntos, ela foi informada. E 3, aí é desinteressada, entra até naquela história do conflito lá, ou abuso, conflito de interesse. Mas se ele fez isso, ele terá o direito, e aí a conclusão mais importante, ele tem o direito de errar. E mais, ele vai errar. Todo administrador erra. Todo mundo, e aí eu trago para um evento do Fonagem, todo mundo, todas as pessoas que decidem erram. Não preciso explicar. Não é verdade? É verdade. O juiz sabe que ele vai errar. A própria existência do sistema recursal está para provar isso aí, né? Só tem um que erra por último, o Supremo. Dito pelos próprios ministros do Supremo. Exatamente. Não é que eles têm esse poder. E porque um dia tem que acabar.
Errando ou não, tem que acabar. Né? Então, isso vai acontecer e o gestor, ele pode e vai errar. Hoje são decisões dificílimas de serem tomadas. Por exemplo, há 3 meses atrás, os IPOs, as ofertas públicas de ações, estavam aí numa onda espetacular. Teve pet shop que colocou mais de R$ 1 bilhão para dentro numa oferta pública. Agora está vendo que as pessoas estão verificando que não é mais bem assim, não está funcionando. Você é o gestor, você é o administrador, você é o presidente junto com 2 ou 3 diretores. Quem é que decide se vai retirar ou não a oferta? A oferta está pronta, aprovada, tudo. Quem decide? Agiu bem? Agiu mal? Então, como é que ele vai saber se vai acertar ou errar? Ele pode sim, de acordo com esses requisitos, chegar então e verificar. Porque lá na frente ele vai ser chamado a responder. Por inúmeras razões. Né? Existem hoje arbitragens, aí várias que foi dada publicidade, em que se busca, em razão da Lava Jato, responsabilizar a própria companhia, veja, não é nem o administrador tem todo o regramento, é a própria companhia. Então, em que medida há essa responsabilização? Portanto, a sua pergunta é muito oportuna, porque é o momento de se balizar bem qual é gosto muito de expressões, banalizar o inglês, mas o framework, né? O framework que o estrangeiro ele usa muito. Qual é o aparato? Qual é o cenário? Qual é o quadro, vamos traduzir ao pé da letra, o quadro legal do país? É assim, é assado. Porque aí, e isso é muito importante, o empreendedor ele está disposto a tomar riscos que as pessoas nem imaginam, mas ele quer saber qual é o risco. Se você disser a ele, essa operação aqui tem um risco de 500 milhões de reais, ele analisa, ele verifica. Ele é um fundo estrangeiro, ele é um fundo internacional que tem 9 bilhões de dólares no bolso para investir. O mundo está saturado, a verdade é essa. Os investimentos, eles são cada vez... Tem mais dinheiro para poucos investimentos, essa é uma realidade. Ele precifica e verifica, vale a pena, o que vale ou não. Agora, o que não pode é precificar em 500 e depois a conta vem de 800 ou 900. Alguém, às vezes, investe em determinada operação, no campo da insolvência, e na aquisição de uma UPI, por exemplo, uma unidade produtiva isolada, e depois ele sofre ações das mais variadas, mesmo estando escrito na lei que não há sucessão se for uma UPI. Só o que ele vai gastar juridicamente, de advocacia, de aparato, de tempo, de energia para se defender, se ele soubesse, ele não colocaria $1 nesta operação. Isso é muito importante. O enforcement, nos países em que existe, são claros, ele não impede a fraude. Eu preciso relembrar grandes casos americanos, desde a Enron no ano 2000, desde Bernard Madoff, desde o London Whale que houve em Londres. A fraude vai existir. É da natureza do ser humano errar, e às vezes errar muito feio. Mas, se formos comparar, há um grande freio, sim. Quando esse enforcement, quando essa responsabilização, ela é incisiva. Incisiva em que aspecto? O Bernard Madoff nunca mais sairá da cadeia. Os administradores, os contadores, o presidente, os diretores da Enron estão presos desde o ano 2000 e nunca mais sairão da cadeia. Eles perderam todos os bens que eles tinham, eles e a família. Então, isso é importante com parâmetros. A gente não pode agora, na era da responsabilização, vamos chamar assim no Brasil, deixar alguns requisitos básicos de lado, como, por exemplo, o nexo causal. Começa-se uma onda em que falências são decretadas, processa-se o administrador, dizendo que houve desvio de dinheiro, houve isso, houve aquilo, não aponta efetivamente onde estava o desvio, ou, eventualmente, aponta. Mas o pedido é, pelo passivo a descoberto. Ele não gerou esse prejuízo. A previsibilidade, ali, o que foi feito, houve um prejuízo. O prejuízo, então, não é uma penalidade arcar com passivo a descoberto. O que ele desviou será condenado ao ressarcimento. Então, acho que esse segundo ponto aí é muito importante. Bem interessante. Doutor Márcio, então, a gente tem 2 situações que a gente pode traçar. A primeira delas é que, em tese, o administrador, ele
exerce uma função de risco natural da atividade econômica. Ele vai ser obrigado a tomar certas decisões e é possível que essas decisões não produzam um resultado esperado ou que essas decisões partiram de premissas equivocadas e, como errar é humano, atos de gestão, né, destinados a um fim legítimo, mas que eventualmente sejam equivocados, isso não geraria a responsabilidade do administrador. Mas quando a gente analisa a jurisprudência nacional, a gente verifica que os principais embates dos julgados, na verdade, diz respeito à caracterização do que seria um desvio de finalidade, o que seria um abuso, né? O que seria essas violações, porque é óbvio que não pode, é errado qualquer tipo de responsabilização, o administrador não é culpado pelo passivo, como regra, mas você tem situações de esvaziamento patrimonial, você tem situações em que o administrador ele está trabalhando com uma série de CNPJs, né, uma série de pessoas jurídicas em conjunto para driblar, né, atos de execução em que a empresa é devedora. Você tem atos tendentes, né, a lesar credores ou lesar uma parte da sociedade. E aí a gente precisa também não confundir, né, não achar que a jurisprudência é exagerada para um lado ou para o outro, ou condena de mais ou de menos. Eu acho que o principal aspecto é a gente definir em quais casos, então, esse administrador poderá ser responsabilizado, né, em quais circunstâncias, porque às vezes a decisão ela é informada, ela é refletida, mas ela é só no interesse do controlador, né? E no interesse do controlador a decisão foi ótima, mas ela nem sempre representa uma decisão que é lícita do ponto de vista jurídico, né? Até porque não se pode confundir o interesse da sociedade com o interesse de seus controladores. Então, nessa medida, pelo menos o que a gente pode falar, pelo menos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou na Justiça do Trabalho, há aí um excesso de responsabilização. Na sua visão, como que se comporta o Poder Judiciário do Brasil quando o assunto é responsabilidade do administrador? Veja, essa questão é a mais difícil de todas, porque o judiciário brasileiro ele é muito extenso. Além disso, o judiciário brasileiro ele tem uma dificuldade maior. Nós temos, talvez, um dos pouquíssimos no mundo que temos justiça estadual, federal, militar, trabalhista e eleitoral, sendo que a eleitoral não tem membros que deveriam ser exercidos por juízes federais, mas que não tem gente suficiente materialmente, são os estaduais que a cada 2 anos, dependendo do estado, mudam. Então, é muito difícil isso, realmente é muito difícil a gente ter uma uniformização. O Superior Tribunal de Justiça, como tribunal que, na sua essência, foi criado para a uniformização da aplicação da legislação federal, tem balizado com bastante maestria a aplicação das teorias, seja a teoria da desconsideração da responsabilidade da personalidade jurídica, as teorias referentes a administradores da 6404 e, eventualmente, quando chega até lá, na lei da sociedade limitada. O fez recentemente, em um caso esse julgado no início desse mês, em que o ministro Moura Ribeiro foi o relator, em que a responsabilidade objetiva, oriunda de um administrador de instituição financeira, então aquela liquidação extrajudicial de uma instituição financeira e depois ela foi à falência. O que aconteceu foi aquela ação cautelar prevista na Lei 6.024, arresto dos bens. Lá atrás, o Superior Tribunal de Justiça já havia dito, reiterou diversas vezes, que apesar do artigo 39 e 40 da 6.024 dizer que a responsabilidade ela é objetiva pelo passivo descoberto, o Superior Tribunal de Justiça deixou muito claro, não pode ser objetiva, ela é por culpa presumida. Já houve uma modificação na interpretação, porque senão a gente tem um problema muito maior, que em breve nós não teríamos nenhum gestor de instituição financeira, de seguradora, previdência complementar, planos de saúde. Então é necessário que haja a má-fé, já houve essa modificação. E o que o ministro Moura Ribeiro disse,
o que está sendo feito aqui, nessa cautelar convertida em razão da própria falência, nós não estamos modificando a jurisprudência de outrora. O que nós estamos fazendo é verificando que, na própria sentença, estão indicados claramente todos esses atos pelo senhor indicado agora. Houve fraude, houve desvio de bens, foram inúmeras sociedades. Eu me lembro de uma liquidação onde eu trabalhei ainda no Ministério Público, que eram 14 sociedades. E aí nós começamos a entrelaçar as sociedades aqui em cima e a gente vê que chega numa controladora apenas, numa holding apenas. O problema é que o aparato repressivo, vamos chamar assim, ele era muito incipiente. Eu lembro bem que eu tinha que pegar os contratos sociais, os estatutos, fazer uma correlação, abrir na minha mesa, fazer um quadro para conseguir chegar a tanto. Agora, nós estamos evoluindo muito, muito. O DREI, façamos aqui, sejamos justos, o DREI tem feito um trabalho fenomenal, importantíssimo na digitalização dos documentos e, por que não, em breve, todas as pessoas poderão ter acesso às sociedades, que é uma informação relevante. Portanto, no campo aí da responsabilização, acho que o STJ tem pautado muito bem, por exemplo, também quando trata da desconsideração da personalidade jurídica. O famoso caso Petroforte foi um caso em que houve a desconsideração, a ministra Nancy Andrighi, relatora, de mais de 100 pessoas, muito mais, mostrando qual foi a atuação de cada uma delas. Por outro lado, o STJ também deixou muito claro uma confusão comum, mas muito comum, aproveitando aqui o ambiente qualificado que é o FONAGEM. Artigo 81 e 82 da Lei 11.101. O juiz escreve assim: portanto, por causa da fraude, por causa da confusão patrimonial, porque desviou bens, porque simulou um empréstimo com a sociedade só para esvaziar recursos da sociedade, tudo aquilo que a gente conhece. Portanto, ao final, decreta a extensão dos efeitos da falência a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Esse é um erro crasso, é um erro grave, mas que se perpetuou e hoje as pessoas acham que é certo. O artigo 81 é que trata dos efeitos, a extensão dos efeitos. E o artigo 81 é só para a sociedade de responsabilidade ilimitada, isto é, não existe. Eu nunca vi na minha frente. Quer dizer, até já vi, mas não, é raríssimo a sociedade em nome coletivo. Raríssimo. Então, o 82 tem um voto lapidar do ministro Paulo Tarso Sanseverino, ele, o relator, que ele mostra bem a diferença de um e outro. 82, o que é 82? 82 é a possibilidade. O 82 ele tem uma característica processual, é uma ação que pode ser proposta incidentalmente na falência para discutir o quê? Responsabilidade do administrador. Então, em tese, é 1015 e 1016 do Código Civil, se for limitada, 158, 159, se for SA, e, eventualmente, desconsideração. O artigo 82 não é a desconsideração na falência. No PL agora chamado 4458, vamos usar o número novo do Senado, né, que reforma a lei de falências, ele elucida e deixa claro, e até diz, quando for desconsideração, o caso for desconsideração, vamos ali respeitar o que está no Código de Processo Civil, o incidente, ressalva-se também que esse incidente não acarretará na suspensão do processo e vai ficar mais claro. Nessa ideia, portanto, fica muito evidente que a responsabilidade ela deve ser apurada, identificada e o fato perpetrado. A ação do administrador ela será aferida, verificada nos autos da própria falência, em razão do artigo 82. Agora, tem uma decisão, e aqui o ambiente é acadêmico, a gente pode dizer que eu não concordo, que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já não é um julgado isolado, já está se repetindo, é que o encerramento, o fechamento das portas, sem a devida liquidação nos termos hoje do Código Civil, que seria a liquidação ordinária, não é? O encerramento, aquilo que as pessoas falavam da baixa da sociedade. Fechar as portas e desaparecer não dá margem à desconsideração. Eu acho um erro. Por quê? Porque e eu acho que a explicação fática ela é muito boa sempre, lembrando da norma. Vamos fazer o caminho inverso do professor Miguel Reale, né? Ele falava fato, valor e norma. Vamos tratar norma, valor e fato. Qual é o fato? O fato aqui qual é? Somos nós. Se eu for um devedor quanto mais, cedo ou tarde alguém pode me encontrar.
O oficial de justiça fica 5 horas da manhã esperando eu sair de casa, analisa, espera, não é, espera-se das 6 da manhã, não é isso? Que tem que ter, senão tem que ter Sim. autorização especial. Agora, uma sociedade não. Uma sociedade, se ela desaparecer, ela não tem como ser encontrada. E se eu for à junta comercial do Estado, está lá dizendo, ela pode ser encontrada naquele endereço. E o oficial de justiça vai, certifica da oferta, no endereço não há ninguém, aspecto de abandono. Então, essa decisão, ela me parece, sim, que deveria dar aso à desconsideração. Então, deveria ser demonstrado em outros casos, porque há clara ali fraude no sentido de se furtar, ao menos, a ser encontrado e a responder. O credor, ele fica nitidamente a ver navios, como se dizia, né, no passado. E mais um ponto, lembrando aqui da sua pergunta, desculpe, só para encerrar esse pontinho, é o seguinte: a lei da liberdade econômica, que entrou em vigor no ano passado, ela modifica o artigo 50 do Código Civil, quando fala de desconsideração, e traz já alguns parâmetros mais claros. Por exemplo, o simples fato da existência de um grupo não dá margem à desconsideração. Até porque a era que eu disse, século XIX, XX, XXI, o XXI era dos grupos. Não existe mais uma sociedade para exercer a atividade, né? Então, ela deixa muito claro. Agora, sim, se um grupo ele serve para esvaziar dinheiro, fazer operações lá para ludibriar, para deixar de pagar credores, ou então em prol dos sócios, um dividendo disfarçado, o PL 4458 também vai impedir a distribuição de dividendos, isso realmente deve ser coibido. Aí não é o que diz lá o artigo 50. Interessante, doutor Márcio. As principais questões envolvendo a responsabilidade do administrador, eu acho que envolve o comportamento da administração e da gestão em tempos de crise. Porque em tempos de normalidade, com todos os credores pagos, você cumprindo as suas obrigações, dificilmente vai se chegar a essa discussão. O que se vê de polêmico é qual a postura que foi tomada pelo administrador numa situação de insolvência. Qual foi o destino do patrimônio? Por que encerrou irregularmente? Porque o que me parece na matriz da responsabilização do administrador, em todos os casos, é o descumprimento da lei, né? O descumprimento da lei, ainda que você tenha na lei, né, conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas abertas, em última análise, o que vai justificar a responsabilização é o descumprimento da lei. Aí você precisa analisar o caso concreto e tentar enquadrar. E nessa dinâmica, o encerramento irregular da atividade, ele querendo ou não, uma violação da lei, né? Tem um julgado primoroso, eu acho que é do ministro Herman Benjamin do STJ e do Mauro Campbell Marques também, que eles explicam o motivo de se considerar a dissolução informal, o encerramento irregular da atividade como um ato ilícito, que deve sim ser responsabilizado. E nesse ponto, né, eu acho que talvez a jurisprudência precise analisar os incentivos, né? Se você não quer que determinada conduta seja praticada, então necessariamente você precisa dar uma consequência, uma resposta jurídica que contemple essa negativa do ordenamento jurídico, né, e do sistema de justiça a respeito desse tipo de prática. Se você não quer que ela seja praticada, isso de alguma forma precisa ser rechaçado. Então, a gente já vai quase para 40, 50 minutos da nossa conversa, e o Instagram, às vezes, ele estabelece certos limites aqui para a gente. Mas se a gente pudesse tratar, então, alguns pontos importantes da responsabilidade do administrador, ela seria uma responsabilidade, em regra, objetiva ou subjetiva, né? O que nosso sistema adota, ou ela varia a depender do microsistema normativo que está sendo cuidado. E a gente adotou algum exemplo de algum país estrangeiro, ou o Brasil tem uma regra própria que não é aplicada nos outros sistemas? Na concepção do doutor, o que pode ser resumido em termos de responsabilidade? Essa divisão, que foi muito bem feita,
entre o administrador na crise e o administrador na bonança, vamos chamar assim, ela é verdadeira, mas eu lembro da professora Elizabeth Warren dizendo que a crise ela é praticamente certa para todos. Haverá crise, haverá momentos difíceis. E o administrador, então, ele tem que se preocupar, claro, no momento da crise, é ali onde ele está vivendo e sofrendo diretamente, mas ele tem que se preocupar, sobretudo, no momento da bonança. Quando ele sabe que as decisões dele elas serão aprovadas, quando tudo está caminhando bem, porque isso poderá ser questionado. Qual é o balizamento para esse administrador? Seja no momento em que está tudo bem ou no momento de crise. Ele deve pautar a sua ação dentre os poderes dispostos no Estatuto Social e no contrato, que seria aquela questão da teoria, 1015 e 1016 retratam muito, né, de tratar dentro dos poderes que se tem, os poderes que se tem violando a própria lei, ou então ele agiu no interesse da própria companhia. Né? Uhum. Já na 6404, artigo 153, ele diz: o administrador é uma regra de conduta. Além de saber o que eu posso fazer o que me deram poderes dentro do estatuto, no contrato, e o que a lei não, né, viola, o que ela diz que eu tenho que fazer. Perfeito. E além disso, no dia a dia, como eu devo me portar? O 153 é uma regra de conduta excelente que ele diz: tem que ser tomar as suas decisões da forma que todo homem ativo e probo tomasse, né, agisse na condução dos seus próprios negócios. E ela tem uma outra regra, só aplicável a 6404, que é o artigo 159, parágrafo 6º. Poderá ser, inclusive, eximido da responsabilidade o administrador se ele agir de boa fé e no interesse da companhia. Então, esses balizadores são muito importantes para que se possa criar mecanismos hoje, pensando, por exemplo, em lei anticorrupção, mas que serve para toda a atuação. Órgãos de compliance, órgãos de governança corporativa, informação ao máximo do que ele fez, como ele agiu, a forma em que ele agiu. A teoria da Business Judgment Rule tem sido muito utilizada, não só nos julgamentos da CVM, mas pelo próprio Judiciário e já pincelada pelo próprio STJ. Um trabalho muito bom da professora Mariana Pargendler, que faz a diferença, dizendo que não é a aplicação pura e simples da teoria norte-americana, mas nós nos valemos, né, bastante dela. Então, esse é o aparato. Se o administrador agir dessa maneira, se preocupando, e aí, hoje, como se fosse amanhã, como se estivesse no momento de crise, o que na crise vão pensar de mim sobre o que eu estou fazendo hoje, ele agiria de uma outra maneira. E especificamente na própria crise. Bom, na própria crise, aí é muito mais difícil. Não à toa, o senhor deve ter visto na sua atuação especializada em vara empresarial, ou nos casos que já teve, que antes da recuperação judicial, os administradores renunciam. Vários deles renunciam. Eles não querem, eles não estão prontos, aptos a enfrentar uma administração judicial na qualidade de administrador, porque a responsabilidade é muito grande. Você está em dificuldade, você vai elaborar um plano, e quais são as medidas dispostas naquele plano? Elas vão gerar prejuízo ou não? Mais uma vez, ele tem o direito de errar, mas ele não pode, pura e simplesmente, gerar um prejuízo sem discutir com quem? Com os que estão ali, que são os proprietários, vamos chamar assim, da própria sociedade. Aqueles são detentores de parcela do capital social. E aí é assunto para outra conversa longa, quais são os efeitos da recuperação sobre o direito societário, se os acionistas podem, os sócios podem ou não participar na elaboração do plano, isso é um assunto muito complexo. Mas o gestor, diante de uma recuperação judicial, ele tem uma responsabilidade, sim, tremenda e de qualquer forma, não muda, legalmente falando, sobre o arcabouço, a estrutura que nós já temos, ele seguirá as mesmas regras já dispostas, que não são diferentes, e aí terminando a responder a sua pergunta, da maioria dos países avançados na matéria. Nós temos uma influência muito europeia, né? Muito europeia, mas que ela tem muita ligação, principalmente na 6404, do sistema norte-americano. E eu diria que estamos bem em arcabouço legal, precisaríamos talvez aplicar com mais cautela, analisando o fato específico, analisando a situação específica para a aplicação da lei. E não apenas, por exemplo, na falência, estender os efeitos da falência, porque fulano de tal agiu de tal ou de tal maneira,
porque às vezes a crise ela faz com que você adote medidas como, por exemplo, alienação de bens, pagamento, de uma forma tentar resolver as questões são as mais complexas e mais complicadas. Então, o que é preciso é um aprofundamento na análise fática do caso. E se realmente houve desvio, houve fraude, houve abuso, que não raro há, sim, aplica-se a lei com toda a sua intensidade e bem aplicada. E aí todos vão compreender muito bem o que eu vou dizer. Uma decisão dessa bem dada, bem fundamentada, ela é imutável. Ela é imutável. Pode ir até o Superior Tribunal de Justiça que ela não vai ser modificada. A gente sabe disso na prática. Vê quando tem ciência do que está decidindo. Mas para isso tem que se dedicar a alguns casos. Porque as decisões elas têm uma repercussão muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Essa semana um artigo publicado do desembargador Marcos Abram, desembargador federal aqui da TRF, segunda região do Rio, ele, Espírito Santo, ele disse: cada juiz, quando se manifesta, fala pelo Poder Judiciário. E existem casos em que eu diria, falam para o mundo. Você é quase que um diplomata do nosso país, porque aquela decisão ela tem repercussões enormes no campo internacional, do seu ponto de vista de negociação. Essa preocupação ela deve ser ali latente na cabeça de todos os juízes, em geral, e principalmente nos de varas empresariais. Perfeito, doutor Márcio. Já agradecendo aqui pela nossa excelente conversa, uma verdadeira aula que o senhor deu aí hoje, explorando esse tema que é muito rico, né? E muito complexo por envolver uma série de normas, uma série de leituras, interpretações, institutos, né? Várias formas de você responsabilizar o administrador, seja uma responsabilização direta ou via desconsideração da personalidade. É um tema que realmente demanda muito estudo e daria aí para a gente conversar por mais algumas horas. Mas já encaminhando para o fim, eu queria agradecer aos colegas que prestigiaram, doutor Anglisei, doutor Aline, doutor Daniel, doutor João, dentre inúmeros aí professores, advogados que atuam na área, que também acompanharam, foi realmente sensacional. E encaminho agora para o doutor Márcio fazer o arremate, fazer a conclusão, talvez com a ideia, né, inicial do título da nossa conversa de hoje, que era os desafios do gestor, então, na modernidade, né? Para concluir, quais seriam esses desafios diante de tudo que a gente conversou, doutor Márcio? E aí eu já deixo o espaço também para o doutor se despedir, fazer suas considerações finais. O maior desafio é saber o que está acontecendo, porque não é ele que age, mas é ele que responde. Para saber o que está acontecendo, é necessário criar um mecanismo com técnicas hoje modernas que existem de gestão que fogem da nossa apreciação. Nós, da área jurídica, não sabemos fazer bem isso, mas eles sabem muito bem, numa organização piramidal em que se saiba o que está acontecendo. Então, o que se fizer numa ponta ou outra, haverá regras de compliance que poderá acender uma luz amarela, por exemplo, e o administrador, o gestor, tem condição de intervir imediatamente. Segundo, para que essa luz não acenda, ele precisa de governança. Ele precisa de governança, ele precisa de regras claras para que internamente as pessoas saibam o que podem ou não fazer. Diante disso, se preocupando sempre em agir hoje, sabendo que um dia pode ser responsabilizado, diante dos parâmetros legais, ele saber de cor. Ele precisa saber, dependendo da religião dele, se é a Bíblia de manhã, se ele vai ler o Alcorão, alguma coisa, ao lado ele deve ter o estatuto social e saber quais são os poderes que ele possui. E, além disso, a lei. Diante disso, ele poderá começar o seu dia e ficará relativamente tranquilo, é verdade. Eu não respondi a sua pergunta da Justiça do Trabalho, que às vezes a aplicação da desconsideração não é a melhor, sendo que recentemente o TST vem aplicando a teoria da desconsideração com parâmetros, balizas bem mais salutares, é verdade. Nós caminharemos aí para um gestor muito mais propício, muito mais propenso a exercer a sua atividade. Bom, eu encerro agradecendo aqui, foi muito agradável estarmos juntos, todos aqui. Eu também vi o professor Juan Vaz, o professor Leonardo Marques, dentre tantos outros já citados aqui, uma alegria grande encerrar o dia dessa maneira,
Parabéns ao Fonagem mais uma vez. Muito obrigado pela acolhida, doutor Pedro Ivo, seu tempo aqui para tratarmos de um assunto que, pelo menos, me agrada muito. Obrigado, uma boa noite Ótimo, a doutor todos. Márcio. O Fonagem agradece aí mais uma vez, foi uma verdadeira aula. Muito obrigado por dedicar seu tempo aí para tratar de um tema tão relevante para todos os juízes que atuam na área. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.